Boa tarde, boa noite, porque esse programa repete à tarde e à noite. Hoje, dia 1º de abril, o dia da mentira ou da verdade. O programa Pulando a Cerca é feito por uma pessoa que pulou a cerca. Eu, Daniel Sultoriansky, médico. E por que pular a cerca? Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. O outro lado não tem sacanagem. Não, e tem o quê? Educação, justiça, democracia. Então, pular a cerca pode ser uma sacanagem ou superação. Olha só, eu sou o próprio pulando a cerca. Eu tive AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil, no mundo, e estou aqui, no ar, voando. Legal. E o nosso programa sempre foi uma grande homenagem a uma fração importante da população brasileira que 516 anos vem pulando a cerca contra todo autoritarismo, golpe e assim vai. Então, nosso convidado hoje, como sempre, é um convidado especial. É um simpaticíssimo, cultíssimo, educadíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo, professor Marco Antônio Melo. Vem pular a cerca, professor Melo. Pular a cerca, vem pular, pulou, entrou, coloca, e o pininho, tem que colocar o pininho. Professor Marco Antônio Melo, antes de falar, fez xixi? Tá feito. Tá feito? Então, Posso ficar preso aqui. Então pode começar bem. Melo, qual é a tua idade? 67. É garoto, eu tenho 95, é garoto. Olha só, o nosso programa é uma produção coletiva. Todo mundo participa dessa programação. Aliás, o nosso auditório está muito... O Bob, o auditório está cheio, olha só. Que coisa legal. Melo, você é professor de que áreas? De que universidades? Eu sou professor de antropologia, do programa de pós-graduação em antropologia, do doutorado da UF, e sou professor do Departamento de Antropologia Cultural, do IFIX, da UFRJ, e coordeno um laboratório de pesquisa que reúne estudantes, professores, pesquisadores, sem a hierarquização universitária, né, departamental, que chama-se Laboratório de Etnografia Metropolitana. Olha só, então vamos esquentar aqui. Você nasceu aonde? Eu nasci no morro aqui, na rua indígena, depois da capelinha de Araribóia. Olha só, vamos localizar. O morro aqui é em Niterói. Niterói é o estado do Rio, Isso. país do Brasil, Isso. mundo. Isso. O cara na China não pode... Está vendo, quer saber Claro. onde é. É verdade. Então, fala mais. Nasceu na rua indígena. Nasci na rua indígena, que fica nas proximidades da área central da cidade, de Niterói, que quer dizer águas ocultas, Niterói. E depois dali, numa casa em que moravam duas famílias, metade da casa era uma família, metade da outra, eu fui morar no Ponte Sem Réis. Ponte Sem Réis é no início da Alameda São Boaventura, morei no número 139, numa casa geminada, alugada por meus pais, e depois dali fui morar na Venda das Mulatas, um topônimo que não está registrado em nenhuma placa, mas que fica
no cruzamento entre a Rua Noronha Torrezão, Desembargador Lima Castro e a entrada do Viçoso Jardim, que era uma área de hortas e tal. Nós brincávamos, E estudávamos. a tua família era grande? A família da minha mãe era uma família numerosa, da família da minha mãe. Meu bisavô era chinês, a família da minha mãe veio de São Fidélis, a família do meu pai era uma família menor, era uma família de Macaé, a família Souza Melo, de Macaé, e Pereira de Melo. E tive muitos tios maternos com os quais eu convivi. Meu pai era filho único. Convivi com os primos paternos, que eram mais velhos do que eu. Então você tinha primos e prima? Primos bastante. e primas. Você brincava de médico com as Não, tuas primas? nunca brinquei de médico, nenhuma prima e nenhum primo. Todos eram muito mais velhos do que eu. Que pena, eu brinco de médico até hoje. Olha Pois é. só, como é que foi a tua infância nesse tempo? A minha infância foi jogando bola de gude, caçando sabiá, matando sabiá laranjeira, caçando tiê, sanhaço, coelho, juriti. Era isso que era a minha infância, pescando, ia para pescar na Ilha da Conceição, andar de barco. E a tua adolescência? A minha adolescência foi, sobretudo, lá morando na Venda das Mulatas e estudando depois num dos colégios experimentais de Niterói, porque eu vim de um colégio público dentro da Vila Ipiranga, hoje que é chamada Favela de Ipiranga, mas era a Vila Ipiranga, lá no Fonseca. Eu estudei num grupo escolar chamado Dom José Pereira Alves e estudei também no Jardim da Infância Celina. Era uma área, como é até hoje, uma área popular, uma área E dali minha mãe era professora primária, minha avó paterna professora, minhas tias maternas professoras, e elas tinham uma coisa meio antenada. Quando foi fundado o Centro Educacional de Niterói, em 1959, eu fiz uma prova e fui estudar nesse colégio, e que na época era um colégio excepcional e que foi responsável por uma parte importante da minha formação, né? Que eu fui descobrir muito tempo depois, quando eu fui professor em Paris. Olha só, e o começo do teu mundo adulto, como é que foi? Bom, eu saí de casa muito cedo, né? Fui trabalhar na construção civil, fui apontador de construção civil na Pinto de Almeida, construí prédios como quadro, né, de peão de obra na Praia de Caraí, por exemplo. E depois eu não tinha terminado o meu segundo grau. Eu fui terminar o segundo grau com 20 e tantos anos, eu abandonei os estudos e fui viver andando pela rua, tocando violão, conversando. Conheci, que foi uma época muito importante para mim, foi a época que eu conheci Nelson Pereira dos Santos, conheci muitos músicos, Silveira, que era um músico importante, grande compositor, e fui conhecendo, né, o filho do maestro Lírio Panicalho, o Nelson Panicalho, o Eduardo Lages, que era um morador também da Alameda São Boaventura, Fonseca, e fui Edgilberto Gismonte, que estudava no Rio e morava aqui na Praia das Flechas, uma época. Então eu descobri também não só a música, mas a literatura, o cinema, a arte. Era uma época muito efervescente, de muita efervescência, naquela pequena pracinha que fica em frente, hoje, reitoria da UF. E ali tinham muitos grupos, músicos de teatro, de cinema, de poetas e muitos militantes. Era um grupo muito crítico em relação à política, à vida social. Era uma época invejável que eu devo a essa socialização na rua, uma parte muito importante também da minha formação. Então, mais tarde eu fui trabalhar com Nelson Pereira dos Santos, em Paraty, mas como eu não tinha nenhum talento para fotografia nem para filmar, trabalhava com assistente de cenografia, eu resolvi voltar para o Rio e terminar o segundo grau no Colégio Pedro II, num artigo chamado Artigo 99, fiz o vestibular para Ciências Sociais
e fui estudar, desde o início, a fixação por antropologia. Então, vamos lá. Então, nessa época, você conseguiu pular a cerca. A arte, música, etc. Isso. A minha pergunta é o seguinte. Como é que foi a consciência humana? A antropologia entrou em você ou você entrou na antropologia? Eu acho que, primeiramente, a antropologia entrou em mim, né? Quer dizer, por vários motivos. Inclusive, uma das coisas básicas quando você vai estudar antropologia, e que você vai descobrir depois, foi o meu caso, é a capacidade de você relativizar as situações em que você vive, que você não é o centro do mundo, né? E muito menos a situação que você está vivendo é a situação par excellence. Não é, né? Você começa a ver que existem outros modos de se defrontar com as questões da vida. Então, a primeira coisa que você começa a fazer é relativizar a sua própria situação no mundo. E eu tive alguns amigos que foram decisivos para mim. Por exemplo, Arino de Matos, que me deu os 2 primeiros livros de antropologia. Um livro de Franz Boas, chamado The Mind of Primitive Man, e um outro, que era o Anthropology Today, que era um volume enorme, e que insistia comigo, né, que eu devia estudar antropologia e tal. Pois um colega trouxe de Paris o livro Antropologia Estrutural do Lévi-Strauss, e isso era objeto de muitas conversas nessa tal pracinha, e isso foi me encantando, sobretudo porque eu consegui encontrar na antropologia um misto entre criação, arte e a minha disposição para dizer assim, um determinado modo de elaboração científica. Eu não gosto da palavra, mas é isso, né? Então, eu me empenhei realmente no estudo da antropologia e encontrei na UF outro momento decisivo da minha formação, aliás, o momento mais decisivo da minha formação foi ter estudado Ciências Sociais na UF e ter sido aluno de alguns notáveis professores, entre eles o professor Wagner Neves Rocha, né, que é um brilhante professor, um excelente orientador em termos de leitura e discussão, e o professor Luiz de Castro Faria, que era o professor titular, emérito, fundador da universidade, que foram pessoas marcantes na minha formação e decisivas nas escolhas que eu fui fazer ao longo da minha carreira como pesquisador, inclusive aos temas aos quais eu vim me dedicar ao longo da minha carreira, em termos de objetos de estudo, né? E perspectiva de análise como antropólogo. Então, e quais seriam esses temas que você escolheu nessa trajetória? Bom, primeiramente eu fui arrebatado por uma discussão sobre os pequenos grupos de produtores artesanais, entre eles e, sobretudo, grupos de pescadores do litoral fluminense. E encontrei um grande apoio no professor Luiz de Castro Faria, que havia estudado na década de 40 pescadores da Lagoa Feia e que tinha toda essa inflexão a respeito do chamado conhecimento naturalístico desses grupos, né? Por oposição ao conhecimento universitário, às disciplinas acadêmicas. E eu iniciei, inclusive, minha carreira profissional trabalhando como antropólogo num grupo-tarefa do Ministério da Agricultura, junto com 2 outros antropólogos, o professor Roberto Cândido de Lima, que começou a carreira junto comigo, e a professora Elina da Fonte Peçanha, que era outra antropóloga também, que também estudou grupos de pescadores. Ela estudou Itaipu, assim como o Roberto Cândido de Lima, na sua dissertação de mestrado, e eu estudei Maricá. Eu estudei a pesca lacustre em Maricá e me dediquei a um pequeno grupo de pescadores na aldeia, né, no povoado de Zacarias, que é um grupo de pescadores que está naquela região, registrado pelo topônimo em mapa de beneditinos desde 1797. Né? E depois também me dediquei aos cultos afro-brasileiros
exatamente para a discussão entre ritual e economia, né? A pergunta de quanto custa ser um iaô, um noviço, né? Quanto custa em termos de dispêndio e quanto custa em termos de identidade. E, finalmente, estudos urbanos, aos quais eu me dediquei. Eu estudei o Campo de São Bento, na minha monografia de bacharelado, e, em seguida, em 1979, alguns anos depois, estudei o bairro do Catumbi, por contraste com a Selva de Pedra no Leblon. Cada um desses temas gerou artigos e livros, alguns deles publicados pela própria editora da universidade. Por exemplo, o primeiro que foi publicado pela editora da universidade Vou mostrar aqui, ó. foi, na primeira edição, esse trabalho sobre cultos afro-brasileiros, sobre a galinha da Angola, iniciação e identidade na cultura afro-brasileira, né? Juntamente com dois outros colegas, o professor Arno Fogel e o professor José Flávio Pessoa de Barros, de saudosa memória. Depois ele teve mais 8 edições, em editoras comerciais, propriamente ditas, né? E hoje está traduzido na Argentina, um grande impacto na discussão sobre análise de rituais e tal, cultos afro-brasileiros. A respeito de grupos de pescadores e tal, eu publiquei também pela EDUF, juntamente com meu colega e parceiro de longa data, professor Arno Vogel, também ele antropólogo, a professora aposentado do Departamento de Antropologia da UF e professor, hoje, titular da UENF. Gente das Areias, que é o título desse livro. Bom, o Gente das Areias está saindo agora, em segunda edição, por uma iniciativa do professor Aníbal Bragança, na direção da EDUF. Também, em 1979, 80, depois em 81, e finalmente essa edição que está aqui, que é a terceira edição desse livro, em 85, Quando a Rua Vira Casa, que é esse estudo, também realizado na companhia de Arno Vogel, que era o coordenador da pesquisa, e juntamente com Orlando Molica, saudosa memória, sobre o Catumbi em contraste com a Selva de Pedra no Leblon. Também vai sair agora pela EDUF a 4ª edição, numa introdução crítica, num balanço muito importante, que é um livro. São 3 trabalhos, 3 campos. Quer dizer o seguinte, Daniel, eu não sou um especialista. Especialista, para mim, é proctologista. Eu sou um antropólogo que se debruçou sobre distintos campos empíricos e dedicou a esses distintos campos empíricos e construiu problemas e objetos, né, da perspectiva da antropologia, né? Então, se você perguntar, você é um especialista em cultos afro-brasileiros? De jeito nenhum. Eu estudei cultos afro-brasileiros, escrevi sobre eles. Você é um especialista em pequenos grupos pescadores? De jeito nenhum. Eu estudei também esses grupos e ofereci a um deles, pelo menos, um documento, um artefato simbólico, que é esse livro, que eles podem exibir no Ministério Público, nas reuniões na Assembleia Legislativa, porque todos esses grupos são, de algum modo, grupos submetidos a pressões, seja num caso, né, no último caso, da especulação imobiliária, seja da intolerância religiosa, não é? Então, todos esses grupos, de algum modo, procuram e encontram, às vezes... Ô Melo, então você colocou... Não sei se eu respondi a você. Você colocou o seguinte, você não é o especialista. Não. Então, chegou lá, por exemplo, em Maricá, você foi lá para aprender. Sim. Como vive, como funciona aquela comunidade. Exatamente. E qual foi a tua experiência pessoal em Maricá, na questão da afro-brasileiro, a área urbana? Como é que foi a tua experiência? Isso que é importante, por acerca... A televisão comercial fala eles, nós aqui falamos eu fiz, não consegui fazer, eu consegui fazer. Então, eu é tudo. Então, como é que você viveu essa experiência? O eu estava lá.
Em todas essas atividades, em todos esses trabalhos, quer dizer, o envolvimento físico, emocional, moral do etnógrafo, né, que eu fui no campo, é imenso, né? Por isso é muito apropriado você falar em experiência, né? Porque experiência, quer dizer, etimologicamente, ela fala de uma travessia, experi, de uma travessia, de alguma coisa que você passa, mas você passa e é submetido a com o seu próprio corpo. E esse peri, de experi, né, é também perigoso, peril, né? É alguma coisa que é preciso, uma vez que você atravesse, que você encontre a forma adequada para expressar essa experiência, como algo de elaboração da consciência. A forma narrativa através da qual você vai relatar, contar, dar conta dessa experiência. Tanto é que você diz, você não sabe o que eu passei hoje, e vai e conta, não é? Então, essa experiência, no caso de Maricá, por exemplo, a primeira vez que eu fui, nós fomos juntos, eu, Roberto, Cante de Lima, Helena da Fonte Peçanha e mais alguns outros colegas. Nós trabalhávamos com também um geógrafo da UF, chamado Dario Castelo. Nós fomos convocados em regime de urgência, porque havia uma grande mortandade na lagoa de Maricá, 250 toneladas de peixe apodrecendo, pescadores à beira da fome, né, revoltados com a situação, homens que estavam absolutamente transtornados com esse desastre, né? E eu fui muito mobilizado pela referência que eles faziam à necessidade do restabelecimento da comunicação das águas da laguna de Maricá com as águas do mar, né? E falavam muito da barra, da necessidade de abertura da barra, a barra. E eu intuí nesse momento, e demorei muitos anos para compreender, e muitos anos de trabalho de campo para realmente dar conta da dimensão existencial e moral que estava envolvida naquelas afirmativas dos pescadores, o que significava essa abertura de barra. Eu via uma espécie de rito. Mas rito de quê? Porque o antropólogo vê ritual em tudo quanto é lugar também, né? Tudo vira ritual. Mas, enfim, que ritual seria esse? Eu voltei a esse lugar mais tarde como membro de um pequeno projeto da Secretaria de Cultura do Estado, um tema daqueles inusitados, né, que os folcloristas estereotipadamente pensam essas questões, para estudar crenças, tabus e superstições dos pescadores de Maricá, de Saquarema e coisa do gênero. Obviamente que eu não ia discutir com os formuladores da ideia, se eu concordava ou não concordava. Eu fiz uma proposta e fui para Maricá estudar o que eu considerava importante, que era o conhecimento naturalístico. Esse conhecimento que é transmitido intergeracionalmente, que tem seus especialistas locais, e que era o conhecimento através do qual eu poderia dar conta da magnitude desse fenômeno hidráulico, né, e, ao mesmo tempo, hidroquímico, que era a troca das águas da laguna e com o mar, e que eu dediquei uma atenção imensa e fui morar nesse lugar. Nesse lugar eu fui envolvido pelos moradores, tive afilhados, os amigos, fui morar com meus filhos, minha mulher. Então, eu me sinto moralmente vinculado a essas pessoas que diziam e dizem de uma maneira muito elegante que têm seus umbigos enterrados naquele povoado. Ou seja, essa expressão é fantástica, porque ela é uma figura do direito. Ela é uma figura que diz que o lugar é com eles, que eles são com o lugar, que o lugar é com eles. Uma parte do seu corpo faz o lugar, ou seja, o lugar e eles têm uma relação de substância comum. Então, essa figura é também a figura que aparece numa vindicação de pertinência a um lugar. Então, eu aprendi muito
Acredito também que nessa relação, que é uma relação dialógica, não monológica, eles também aprenderam muito comigo, né? E a melhor demonstração do meu amor, do meu carinho, da minha diligência em relação a esse grupo foi escrever o trabalho, né, que fala deles, e um trabalho que eles me ajudaram a construir. No que diz respeito aos cultos afro-brasileiros, eu também fui estudar preocupado com a relação entre ritual e economia. Né? Já falei quais eram os custos dessa identidade. E consegui envolver e motivar duas figuras excepcionais, dois parceiros excepcionais, que foram o Arno Vogel e o José Flávio Pessoa de Barros. Nós tínhamos 3 formações absolutamente distintas, em termos de bacharelados e tal, mas tínhamos uma perspectiva e uma formação doutoral em antropologia. Então, isso nos reunia. E nós passamos a discutir exatamente algumas coisas importantes do ponto de vista da cosmologia, quer dizer, do modo pelo qual nos cultos afro-brasileiros há uma representação do mundo, e nessa cosmologia também a tapeçaria, a refinada, requintada tapeçaria de símbolos e o mundo das estruturas do ritual que fazem esses cultos e essas casas de culto se perpetuarem em termos de uma piedade, né, afro-brasileira, as formas do ritual e da adesão, escrupulosamente, né, ou seja, religiosamente, você com todo escrúpulo, um assíduo sacerdócio. E passei a compreender a extensão desses cultos, sobretudo a partir, por exemplo, do Mercador de Madureira, né, que é um centro importante. Mas aí é outra história, uma história longa. Quando a Rua Vira Casa, que é o estudo urbano, a oportunidade surgiu por um convite do Arno Vogel, que era coordenador de um pequeno projeto de pesquisa no IBAN, e no IBAN, no CPU, Centro de Pesquisas Urbanas do IBAN, que era o CPU naquela época, coordenado por Carlos Nelson Ferreira dos Santos, também que foi professor da UF, professor titular, grande urbanista, arquiteto, e também tinha feito seu mestrado em antropologia. Então, o IBAN, naquela época, conseguiu reunir grupos de distinta formação, numa efetiva interlocução multidisciplinar, e eu fui, junto com Arno, Molica, Sérgio Pel, inicialmente, e mais a Magali Alonso de Lima e outros colegas, fomos nos dedicar a estudar o bairro do Catumbi, que era um bairro que estava sendo submetido a um processo violento de renovação urbana. Quer dizer, ele estava sendo demolido, né? E uma associação de moradores, que era dirigida na época por Silvio Cataldo e Ítalo Brescia, 2 italianos, né, de Cosenza e de Brescia, num bairro multiétnico, hoje nós diríamos multiétnico, um bairro que tinha portugueses do continente, portugueses das ilhas, açorianos, separatistas, né, ciganos, Calon, na Rua do Xixô, a Rua Emília Guimarães, né, armênios, italianos, espanhóis, que tinham feito uma associação de moradores incrível, e que essa associação de moradores conseguiu mudar a legislação das cooperativas habitacionais, porque um bairro, uma associação de moradores, passou a se constituir como cooperativa habitacional. Foi uma experiência importantíssima, porque eu também aprendi uma outra coisa a partir do Catumbi. Eu tive uma reeducação sentimental, digamos assim, sobre o que é a cidade, o que é urbano, o que é uma rua, o que é uma janela, o que é uma gelosia, o que é uma esquina, o que é um botequim e o que é um armazém, não é? Como lugar de sociabilidade, como lugar de estar dos homens, como fóruns, como arenas públicas, não é? E não um lugar dos desvalidos, como frequentemente se fala. Os homens estão no botequim que são desvalidos, um monte de pinguço e tal. Não foi bem isso que esses lugares de sociabilidade masculina, mas não exclusivamente, me revelaram, me ajudaram a compreender retrospectivamente
uma parte da minha infância, né? E o que adultos como meu pai faziam no botequim, que obviamente não era o botequim mais do ponto de vista da lógica da família, da casa, do doméstico, do oikos, ou seja, do olhar feminino sobre o botequim, né? Os garotos são impregnados com um olhar feminino sobre o botequim, que é o olhar da mãe. Ou seja, o dispêndio dos homens entre si, naturalmente, porque ele está comprando leite, está gastando lá com os homens todos no bar, aposto como é que está falando da minha vida, não é? E foi realmente uma descoberta, embora eu frequentasse botequim, mas eu nunca tinha me ocupado reflexivamente de um botequim. Só para dar um exemplo, né, você está perguntando sobre experiência, do que aconteceu. Eu me apresso logo em dizer que eu não sou alcoólatra, eu não tenho nenhuma compulsão por nada disso, mas sei perfeitamente bem o significado de que é compartilhar uma substância comum, que é uma bebida, né? E você compartilhar essa substância. Aliás, é o que Platão diz, né, lá no Symposium. Symposium quer dizer beber junto. A tradução latina para o banquete é absolutamente inadequada, né? Porque os homens se reuniam ali, naquele espaço de sociabilidade masculina, para beber e conversar. É o spirit, como os ingleses chamam, né? Para suscitar a reflexão. Então, não sei se são experiências muito controladas, que eu acabei de relatar para você, mas isso me levou, por exemplo, a querer morar no Catumbi, a alugar uma casa, a comprar uma casa na rua Emília Guimarães. Eu ia carnaval com meus filhos para o Catumbi, meus filhos eram pequenos, né? A minha mulher, na ocasião, a mãe dos meus filhos, nós frequentávamos o lugar juntos. Nós também moramos e frequentamos a aldeia, o povoado de Zacarias. E frequentamos, não podia morar no candomblé, mas frequentamos e levávamos coisas para ajudar, né, as obrigações, né? E compreender bastante bem, né, o que fazia essas pessoas serem tão apaixonadas por essa beleza que são os cultos afro-brasileiros, a partir de uma figura, que era a galinha da Angola, né? A galinha da Angola como um símbolo focal, como chamaria o Victor Turner, o antropólogo, como ideal de plenitude da vida, como elemento que contém todas as substâncias vivificantes, né? A refeição par excellence dos orixás, né? Dessas criaturas que encontram na galinha da Angola, na Pantado, no Etu, no Conquém, no Tofraco, essa ambrosia, né? Que os gregos chamavam de ambrotos, né? Amrita, ou seja, a substância vivificante. Então, e outras passagens importantes sobre a relação entre religião e economia, né? Se você imaginar que se você acabar com esses ritos todos, você vai diminuir o produto interno bruto, né? Então a definição de que religião é uma coisa externa à economia é muito precipitada, né? Porque se a religião é também estruturante dessas coisas todas, né? A dimensão do religioso, né? Só para dar um... Depois a discussão sobre essas coisas que e nós todos, eu, Arno, Flávio, como professores, pesquisadores, o Kant que eu mencionei, a Elina também que eu mencionei, formamos também algumas gerações de estudantes, conseguimos motivá-los em termos de perspectivas e tal. Mas, obviamente, que a gente não é gente do samba de uma nota só, né? Nós, por exemplo, somos velejadores, não é isso? Estamos velejando recentemente, estamos empenhados em reconhecer essas coisas tão sensíveis como um vento, uma mudança de maré, não é? A sensibilidade de um leme, não é? E uma ação concertada, não é? Uma cooperação, por exemplo. Eu sou músico também, não é? Então, você se dedica a tantas coisas importantes, como, por exemplo, esse programa, né, que existe há 13 anos. Né? Ô Melo, então... e qual foi o momento mais dramático dessa experiência toda?
O momento mais dramático dessa experiência. O mais interessante. É difícil, Daniel. Eu a cada coisa dessa, eu fiz com todo o meu empenho, com toda a minha dedicação e fiz sempre por prazer. Eu não fiz nada, negócio por obrigação, sempre fui avesso a isso, o que não é uma virtude, né? Os tempos, a entrega das coisas, eu sempre fiz com grande empenho, talvez por causa da descoberta, talvez por causa da arte, da coisa criativa, da musicalidade, da expressividade, né, que você é capaz de reconhecer em todas essas áreas. Então, eu não tenho assim um momento, pode ser que mas depois eu me lembro, Daniel, realmente foi um momento paradigmático na minha experiência, né? Mas não, mas talvez, no caso de Maricá, dois momentos de grande dramaticidade para mim. Uma foi a morte de Henrique, que está aqui na capa do livro, né? Henrique é esse pescador emérito com quem eu morei, né, no rancho de pesca. Né? Henrique não tinha filhos. E depois de muitos anos, eu segurava Henrique no colo, ele estava muito fraco, eu dava comida, sopinha na boca de Henrique. Henrique estava no final dos seus últimos dias. E veio a falecer logo, na semana seguinte, e me convidaram para ir ao enterro. Eu fui com Arno Vogel. Fui a Maricá. Cheguei no cemitério, estavam todos me esperando. Eu levei um susto. E na hora do enterro, os pescadores, Beco, Benjamin, né? Estava lá vários outros, disseram, e agora, Sr. Melo, como é que nós vamos fazer? Eu falei, como assim? Tio Henrique disse que deixou tudo para o senhor. O rancho de pesca, os canoas, eu levei um susto. Compreendi por que eu tinha sido hostilizado durante um bom tempo do trabalho de campo, porque eu não suspeitava, que eu era herdeiro de uma coisa que eu não sabia, que, portanto, era objeto de uma disputa. E eu fiquei muito emocionado e evidentemente, que disse que não era minha pretensão e que eles deveriam de resolver a sucessão ao rancho de pesca nos termos da tradição. E fiquei 2 meses sem voltar lá. Voltei e fiquei muito feliz que eles tinham resolvido a sucessão ao rancho da maneira correta na tradição. Ele morto, o irmão dele, que também já é falecido, Prelidiano José de Marins, mais conhecido como Mucinho, um dia chegou para mim publicamente e me deu uma tarrafa. Me deu uma tarrafa dizendo, né, que era a última tarrafa que ele tinha feito, e aquela tarrafa, emocionado, chorando, me deu a tarrafa. Eu também fiquei muito emocionado, porque compreendi perfeitamente o que estava sendo dito, e sobretudo em termos daquele artefato, porque, como dizem os pescadores, uma tarrafa é uma vida. E é aquele artefato que o pescador, desde criança, é socializado para aprender a usar. Porque ele vai tarrafiar na beira da praia, ele vai tarrafiar na beira da laguna, ele vai tarrafiar de cima da canoa. Então, é um artefato que é fundamental na aquisição de competências como pescador. E eu achei incrível a declaração que foi feita, né? E a terceira coisa, ainda em Zacarias, foi quando eu terminei de fazer uma genealogia de parentesco, enorme, construí e coloquei essa genealogia na parede, e as pessoas iam passando pela porta da minha casa e olhavam e tiravam o chapéu. Tiravam o chapéu e chamavam os filhos para ver a genealogia de parentesco, chamavam os netos. E um deles, então, está vivo ainda, é o homem mais velho das Zacarias de hoje, Bengo, disse para mim, Sr. Melo, essa foi a coisa mais importante que o senhor fez para nós. Porque era aquilo que mostrava a posse mansa, tranquila, né, de quase 200 anos daquela genealogia que ia quase ao final do século XVIII, né,
mostrando que eles tinham uma relação com aquele lugar. Então, essas três coisas foram marcantes para mim, né? No caso específico do candomblé, tem um problema, porque eu, não sendo um iniciado, jamais fui filho de santo, jamais assumi nenhum cargo numa casa de candomblé, isso tem um problema, porque há uma disputa, né? Quer dizer, como é que ele pode ter escrito isso, ou eles puderam ter escrever essas coisas, sem serem, né, filhos de santo, né? Porque nós só estudamos as coisas públicas. Eu jamais me interessei por segredo nenhum. Só me interessei pelas aquelas coisas que as pessoas podiam me dizer, né? E aquelas coisas às quais eu podia ter acesso e colocar sob descrição. No Catumbi, né, eu continuo até hoje e devo visitar Tuninho, que é um personagem importante, uma personalidade pública vocacional, que mora na rua Emília Guimarães até hoje, que é um amigo e que telefonou dramaticamente para mim esses dias, dizendo: Melo, eu quero falar com você e Arno antes de eu morrer. Ele está com 81 anos, né? Então, eu acho que a gente faz, a antropologia tem esse condão também, né? De você, e isso está entranhado na sua vida, né? É difícil separar as etnografias da sua vida também. Eu acho que, eu não sei se eu respondi de modo satisfatório a você sobre essa questão de experiência e tal, mas é o que me ocorreu. Melo, eu convidei você ao Pulando a Cerca, que eu queria que você colocasse o que é antropologia. E eu acho que você colocou muito bem a questão da antropologia em si. Você vai conhecer o objeto, o local, e viver essa questão que aparentemente tem uma visão inversa. O botequim é uma porcaria. E você descobriu o botequim que é um lugar de socialização. Então, a antropologia, você respondeu muito bem, é uma questão viva. Você tem que viver perfeitamente a vida, a sua e o outro, o grupo. É a questão de vida. É a descrição da vida. Eu vou dar parabéns a você, que essa visão que a gente não tem, em geral não tem. A antropologia, coisas esquisitas, é um negócio diferente. Não há nada diferente. É a vida. Então, vou dar parabéns. Olha só, 45 minutos no ar. Passou rapidinho. 15 minutos no dentista parece 5 horas. Num hotel, 1 hora não dá nem para começar. É verdade. Então, vamos terminar esse programa. Eu vou perguntar à equipe se gostou ou não. Olha só. Não, mostra o Ignácio. Mostra a equipe. Ignácio, foi legal ou não foi? É uma aula sobre a aula que ele deu aí. Isso. Sobre antropologia. Isso. Zada. Muito bom, Daniel. Muito bom. Valeu. Professor, parabéns, professor. É uma aula. Ricardinho. Então, Catarinão. Isso. Olha só. Vamos terminar o programa cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Nós vamos cantar. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez. Mais uma vez. Valeu!